E hoje nós teremos aqui uma convidada super especial para um tema de extrema importância e sensível para vocês, profissionais de saúde em geral, mas nós daremos um enfoque principal para os dentistas. Estarei com a doutora Ana Paula Tesini, que vai nos falar do relacionamento com clientes e o prontuário ideal. Qual é a abordagem? É como se prevenir e se documentar em processos judiciais odontológicos. Então é um assunto bastante relevante para que todos vocês possam saber o caminho das pedras para se prevenir. Tudo bom? Bom dia. Olá, em primeiro bom dia. lugar, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua bondade e desprendimento de participar aqui conosco dessa live, que é a nossa 23ª live. Olha só, nós começamos esse esforço há algum tempo, né? E já atingimos a 23ª live. Então, nesse momento, inicialmente, eu gostaria que você se apresentasse. Vamos lá, eu sou a doutora Ana Paula, eu trabalho com consultoria e treinamento há 18 anos, então há muito tempo eu trabalho nessa área, e na área de... Eu não sou advogada, né? Eu sou dentista, isso é importantíssimo, eu não vou entrar na área do direito como advogada, eu vou falar da minha área. A área de consultoria, a gente acaba pegando os erros dentro das clínicas de comportamento, atendimento, relacionamento e aonde chegam os processos. Então, eu tenho uma experiência enorme na área de assistência técnica e perícia. Eu faço isso também há 19 anos. Fiz isso na rede de franquias, eu trabalhei numa rede de franquias 10 anos e depois fui trabalhar por conta. E aí... trabalho hoje para 3 advogados da área de odontologia, médico-odontológica. Eles só fazem esse trabalho de processos odontológicos e médicos. Dito isso, eu faço assistência técnica, que a maioria dos dentistas nem sabe do que se trata a assistência técnica. O que é assistência técnica? Quando o dentista, né, ou o médico, no caso eu sou dentista, eu represento os dentistas, recebe um processo de um paciente, ele não pode se representar na perícia. Ele tem que nomear um assistente técnico para defendê-lo, né? Então, eu faço esse trabalho há quase 19 anos, de acompanhar a perícia e fazer a defesa. Então, eu estudo todo o processo, 400 páginas, 500 páginas, 700 páginas, para ver se houve erro, se não houve erro, e aí faço a defesa deles lá na perícia. Amo fazer esse trabalho, eu acho que eu acabo trabalhando mais nessa área do que na consultoria. Faço trabalho de treinamentos, depois eu vou falar no final, mas eu amo essa área. Então, assim, para mim, quando vocês me convidaram para fazer uma palestra, falar sobre assunto de gestão, eu acho que gestão, tem várias pessoas que falam, mas essa área, pouca gente tem conhecimento, que para mim, que tô na ponta para fazer a defesa, eu percebo muitos erros, então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Que legal, inclusive nesse aspecto, acho que foi quando você nos deu essa sugestão de tema, né? Nós achamos muito, muito bacana, porque a gente escuta muito, eu particularmente, até quando ainda não atuava no segmento, principalmente nos Estados Unidos, ocorriam muitos processos de pacientes contra dentistas e médicos, e eu me lembro, assim, vagamente, que nunca coloquei muita atenção, né, sobre o assunto, mas absorvi a notícia, de algumas somas vultuosas, né? É algo realmente bastante, até porque está mexendo com saúde, os danos podem ser grandes, muitas vezes irreversíveis, não é? E aí eu começo com uma primeira pergunta. Essa tendência, ou essa realidade norte-americana se tornou, ou já é, eu leigo nisso, uma realidade no Brasil? Ou seja, o número de processos de pacientes contra dentistas é uma realidade, é grande isso. Até porque, como você falou,
Existem advogados especializados no tema. Então, quero crer que o mercado seja representativo. Não, e assim, existe uma coisa que eu acho que é muito mais grave, né? Que tem a promotoria pública. E, assim, eu acho justo o paciente buscar, e tá correto, se houve um erro, houve um dano, tem que buscar ressarcir o paciente. Não é sobre isso, né? Eu vou falar muito disso, mas não é só isso. A promotoria pública hoje entra com processo de uma pererequinha de R$500, de R$400, de uma coisa que podia ter sido resolvido na clínica e vira um montante para o dentista de 15 mil, 20 mil só de advogado, por causa de uma pererequinha móvel, que é uma prótese provisória. Então, e a promotoria pública é público, qualquer um entra. Então, o desgaste emocional e financeiro para um dentista por causa de uma pererequinha móvel é muito grande. Então, e outra coisa, né? Se o paciente perde o processo, não existe nenhum tipo de ressarcimento porque entrou com gratuidade de justiça. Então, é pior, né? Então, é muito disso que eu vou falar hoje. Que legal. Então, após essa introdução e eu sei o conteúdo... Bom, gente, eu vou falar... vamos começar onde começam os problemas de verdade, né? Começa na quebra do vínculo e confiança com o paciente. Eu não tô aqui para fazer vez de advogado, eu tô aqui para fazer a vez da consultoria, né? Onde vê o problema dentro da clínica. Então, quebrou o vínculo com o paciente, quebrou a quebra de confiança. Onde começa isso? Gente, são bobagens, que pra gente é bobagem, mas sempre é uma somatória de fatores. Então, atrasos. Tá, cuide do atraso do teu paciente. Eu sei que, assim, eu trabalho com... Eu sou dentista, eu cliniquei 16 anos antes de ir para essa área, e eu sei que é impossível o dentista sair lá da satisfação para o paciente. Isso é impossível, né? Eu fazia isso na época que eu clinicava, porque eu era dona da clínica e depois eu era gestora de uma unidade de uma rede de franquias. Mas os dentistas não têm esse tempo todo, mas treine a sua equipe para dar essa satisfação para o paciente. Aliás, se eu der uma dica para vocês, avise o paciente já, quando o paciente chega no atendimento para ser atendido, se já existe um atraso, uma previsão. Olha, o doutor está atrasado, tudo bem, se você consegue aguardar. Dê essa opção do paciente escolher se ele quer esperar ou não. Porque não dá essa satisfação, deixa o paciente 2 horas esperando e é onde começa a acontecer os problemas, desde barraco, estresse e tudo mais. Erro de agendamento constante. Crie um fluxograma para que exista uma sequência para não acontecer erro no agendamento, do tipo, depois da endo é a coroa. Só que a tua recepcionista é nova, ela não tem obrigação que depois que acabou a endo, ela tem que agendar com um protesista, por exemplo, né? Se você tiver dentistas parceiros trabalhando para vocês. Então, crie um modelo de fluxograma todo dentista que tiver que agendar, já coloca lá no chatzinho do sistema qual é a próxima especialidade, o tempo de atendimento, ou se você achar que isso é muito complicado, um papelzinho mesmo de encaminhamento, você pode criar. Eu acho meio arcaico o papelzinho se tem um chat, sem mas dúvida, assim... sistema, né? Eu acho o chatzinho muito mais fácil, mas a gente sabe que o que acontece na ponta é que às vezes o dentista na correria acaba não acessando o chat. Então, crie um modelo, mas precisa ter um modelo para não acontecer de marcar com uma especialidade errada, tempo de atendimento errado. E outra coisa, treine a tua equipe para entender o modelo do software, né? Então é importante a tua recepcionista saber como é que é a agenda, o tempo de cada especialidade, e aí você deixa lá para ela, endodontia sempre 1h30, 2h30, depende se for fazer sessão única, enfim, mas tem que ter um fluxograma já montado para isso.
Outra coisa, também no relacionamento, não dá atenção para o paciente. Isso é uma das piores coisas que eu vejo recorrente acontecer. O paciente vem para reclamar, sai todo mundo fugindo do paciente. É dono da clínica fugindo, é dentista fugindo, e sobra para quem? Para recepcionista. E quem é a recepcionista? Uma menina de, às vezes, de 22 anos de idade, que não tem maturidade emocional, às vezes boa vontade ela até tem, né? Mas às vezes ela não tem argumentos, né? Como é que uma recepcionista, e não desfazendo delas, pelo amor de Deus, aliás, eu dou treinamento para recepção, eu mega valorizo recepção, elas que tomam as pancadas no dia a dia, a recepção realmente é o que tá lá, né? É o filtro de tudo. Mas assim, como é que uma recepcionista vai explicar para um paciente que o dente não bateu a cor? Ou por que a restauração caiu? Ou por que a linha média dele ficou torta? Não é função da recepção. E sai todo mundo fugindo do paciente. Então, assim, tem que orientar a equipe de dentista que tem que conversar com o paciente, né? Se o paciente está desconfortável com alguma coisa que aconteceu, alguém tem que dar essa satisfação. E não é a recepcionista, né? Prometer e não cumprir. Eu acho muito importante não haver promessas. Inclusive, eu acho importante, colocar em termos de consentimento, principalmente no de prótese, que a gente depende de laboratório, que é terceirizado e que tem tempos, né, de moldagem, de entrega da peça. Então, é importante isso constar até no termo de consentimento. E outra coisa, o gestor não acompanhar como a equipe está atendendo o paciente. Então, é importante o gestor ou o dono dentista, de longe, ver como é que a equipe está atendendo, né? Principalmente a recepção. A importância da recepção é enorme. Então, ela está sorrindo, ela está atendendo direitinho. Você vê que o problema nunca é só o procedimento que ficou ruim. Sempre é uma somatória que leva o paciente a estressar num nível hard, assim. Agora, falando de procedimentos, né? É importante prestar atenção em repetição. E aí, novamente, você treinar a tua equipe de recepção para saber que está tendo repetição constante. Por exemplo, restauração que fica caindo, né? Isso incomoda, né? Que vai queimando a clínica na região. Então é importante o quê? A tua recepcionista passar para vocês, eu chamo isso de controle de qualidade. O que está acontecendo? Ela está na ponta, ela sabe quando o paciente vem e fala, caiu minha restauração, ou a prótese não está boa. Então, ou a tua ASB para te avisar que está tendo repetição de prótese toda hora. Repetição de prótese é um prejuízo, né? Então, tem que tá atento a isso. Uma coisa importantíssima, né? Eu já conversei com vários advogados, eu trabalho com 3, mas eu tenho contato com vários outros. Erro técnico não corrigido. Existe uma máxima aí que todo mundo fala. Eu não vou assumir o erro, porque se eu assumir o erro, se o paciente entrar na justiça, eu vou perder. Gente, se houve um erro técnico, e todo mundo erra, não existe dentista que não erra, tá? Isso é mito. Todo mundo tem um dia mal que acontece alguma coisa que dá errado. De propósito ninguém erra, né? Não são erros de propósito, acontece. Mas é um ledo engano falar, se eu assumir o erro, eu vou perder o processo. Querido, você vai perder o processo de qualquer jeito se teve o erro. O problema é não suporte ao paciente. E quando você diz erro técnico, de um procedimento que não ficou no padrão de qualidade compatível, qualquer que seja ele. Eu vou dar um exemplo. Peguei um caso de um processo de um professor, obviamente que eu vou falar de casos que eu peguei aqui, de um professor de uma faculdade aqui de São Paulo, que 3 implantes foram parados dentro do seio da face. Não é assim, entrou um pouquinho, não. O implante, o pinozinho, ficou passeando no seio da face. Ele virou para a paciente, chamou a paciente de louca e falou que não teve erro nenhum. A mulher com sinusite crônica. Gente, era para ter tirado aqueles implantes de lá, refeito o procedimento, ponto. Quer dizer, o problema não foi nem o dano material, porque
financeiramente, dando material, é tirar o implante e botar colocar outro no lugar. É o moral. Né? Porque toda a humilhação da paciente, no fim a mulher teve que fazer hospitalar e saiu caríssimo o negócio. É isso que eu tô me referindo. Porque tem coisas que é uma percepção do paciente. Ah, não ficou da cor o dente, não ficou da cor que eu quero. Isso é subjetivo. Agora, implante no seio da face não é subjetivo. Foi erro. Ponto. Não tem o que discutir. Mas às vezes por ego, eu não sei. Eu sei que o desgaste é muito maior. Então, exatamente, a gente sabe quando tem erro, o dentista sabe. Coisas subjetivas é a opinião do paciente, mas é erro, ponto. Tem coisas que têm que ser corrigidas. Então, eu não vou assumir o erro. Quando é subjetivo, é no mínimo um não atendimento da expectativa do paciente. Né? Exato. E aí, você passa por um perito e ele vai te julgar se isso seria considerado um erro ou não. Mas implante dentro do seio da face, não tenho nem o que discutir, né? É erro, ponto. E não acompanhar o que o teu dentista está fazendo. Existe um problema também do dentista não poder ser auditorado, porque isso poderia ser considerado um vínculo empregatício. Só que se eu tivesse uma clínica hoje, ou um consultório com dentistas terceirizados trabalhando para mim, eu jamais deixaria de acompanhar o que está acontecendo dentro da minha clínica. Porque assim, quando você descobre, o negócio já está no processo. Então, principalmente procedimentos de valor agregado alto, você precisa saber como estão sendo realizados. Então, crie protocolos onde você peça uma radiografia final para ver a posição para pagar esse dentista. Eu trabalhei, com várias clínicas, consultoria e tudo mais, e na rede de franquias. Eu peguei um caso para vocês verem o quão grave é você não acompanhar o que está acontecendo. Um dentista fingiu, um dentista terceirizado, era implantodontista, ele abriu, rebateu retalho, fez tudo, e recebeu o dinheiro dos implantes, 5, 6 implantes, saiu, e quando o paciente retornou para fazer a reabertura, para fazer a prótese dos implantes, não tinha implante, ele fingiu. Vocês têm ideia o quão grave é isso? Quer dizer, como é que o dono da clínica não viu isso? Por quê? Porque não existia um protocolo. Depois disso, foi criado um protocolo onde o implantodontista só ia ganhar se batesse uma panorâmica final ou uma periapical final para saber se o implante existia e se estava bem localizado, quer dizer, se não estava dentro do seio da face, por exemplo, dos superiores. Então, é importante você fazer esse tipo de acompanhamento, porque assim, vocês recebem notícias devastadoras depois, que realmente é bastante complicado resolver. Porque aí é o dentista, né, o dono da clínica, deixar só o papel técnico dele, não focar só na administração, é o papel de gestor efetivamente, né? Ou seja, de saber tudo o que está acontecendo dentro da clínica, não só a parte financeira, enfim, do crescimento, que é super importante, não tenha dúvida, mas qual o padrão de qualidade que os profissionais que trabalham para ele estão entregando, não é? Então, você sabe que eu tenho até, eu sempre oriento os meus clientes, quando você vai contratar um dentista, liga nas clínicas que ele trabalhou, eu chamo de deixar rabo para trás, sabe? Para ver se não ficou rabo para trás. Liga lá e pergunta, olha, foi tudo bem? Ele saiu numa boa? Deixou algum problema técnico? Porque é importante você saber. Errar, todo mundo erra, mas o problema é que a gente descobre depois, principalmente na troca de implantodontista, porque implantodontia a gente pesa mais porque é um valor agregado alto, muito, né? Os tratamentos 10 mil, 15 mil. Então a gente acaba focando mais na implante. Mas assim, vai se certificar se essa pessoa que você contratou realmente não tem processo já, ou isso com uma ligação numa clínica que ele trabalhou para pegar referência. Isso é importantíssimo. Bom, todo mundo que me contrata para consultoria, eles querem saber sempre o prontuário digital.
né? Ah, como é que vai ser? Eu posso usar prontuário digital? Pode, só que precisa constar assinatura. Então aí você pode usar aplicativos, né, de assinatura, né? Ou se você não quiser, você pode pedir para o paciente assinar o papel e escanear. O que não pode, que todo mundo faz, é dar o papel para o paciente ler e só. Não, tem que constar assinatura em alguns documentos. E eu vou falar especificamente os mais importantes, tá? Agora, a panorâmica, tomo, exame de imagem pode ser digitalizada. A maioria são porque hoje em dia existe radiografias, né, do normais, mas hoje em dia o pessoal está usando mais a digitalizada. Os processos hoje das grandes capitais, eu não posso falar por todas as cidades, né, gente? O Brasil é imenso. Claro. Tem cidades pequenininhas que talvez não tenha digitalizado tudo, mas nas grandes capitais não existe processo papel mais, é tudo digitalizado. Então, quando eu falo, pode escanear e salvar no teu software, é porque é exatamente isso. Hoje em dia não tem mais, leva o papel. Não tem leva o papel, né? A não ser que se você está localizado numa cidade menor. Mas eu acho até bem difícil, porque eu acho que está tudo mesmo digitalizado. Bom, vamos falar das assinaturas. O orçamento precisa de uma assinatura. Ou planejamento, como você queira chamar. E assim, é importante um planejamento completo, para você não ter problema, porque o paciente, se você não fizer assinatura, ele compra um Fusca e quer levar uma BMW. Eu peguei 2 processos no ano passado de paciente que comprou núcleo e coroa e juro por Deus que ele comprou implante. E aí também passa por não explicar a diferença para o paciente. Isso quer dizer, esclarecer efetivamente o que é o tratamento, né? Porque às vezes a utilização de termos técnicos para o leigo dá margem à interpretação, né? Então, o paciente ele não tem obrigação de saber o que é núcleo e coroa. Ele não sabe, para ele é um pino é implante, né? Então, explique, né? E assim, nesse caso, eram clientes meus já, e eles tinham os termos, né? E tinha o orçamento assinado, então ninguém perdeu o processo. Até porque o núcleo e a coroa estavam super bem feitinhos. Mas sem um orçamento ou um planejamento assinado, é difícil, tá? Outra coisa, no final do ano passado eu peguei um processo que é o tal da pererequinha que eu falei, né? O paciente comprou 7 exodontias e uma prótese imediata. E o dentista devia ter colocado o valor da prótese final ou da prótese definitiva, do jeito que você gosta de chamar, mas tinha que constar no orçamento. Constava no orçamento só a 7 exo e a prótese imediata. O perito deu um laudo favorável pra gente. Só que ele falou pra mim assim, doutora, deixa eu te explicar. Precisa de um orçamento completo, porque nós sabemos o que é uma prótese imediata, mas o juiz não sabe. Pode ser que ele ache que a gente tentou, que o dentista tentou enganar o paciente, porque a gente sabe que prótese imediata é um provisório. Então, subentende-se que vai precisar de uma prótese final depois. Mas esse é o nosso entendimento como dentista. Eu vou laudar favorável a vocês, mas eu não sei qual vai ser o entendimento do juiz. Isso quer dizer o quê? Que não necessariamente o juiz acompanha a decisão do laudo do perito, tá? Existem muitos casos que eu peguei de ter decisões diferentes, tá? Outra coisa, que é onde dá os barracos na clínica. Dentista orça canal, endo, mas não põe o quê? Endo e restauração, endo e núcleo e coroa, endo e onlay, endo e o quê? E aí não explica direito para o paciente, isso nem vira processo, às vezes é só um barraco na clínica mesmo. Que o paciente fica muito bravo porque achou que estava tudo incluso, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso é muito recorrente. E aí é aquela frase, eu vou esperar para ver o que sobrou de tecido. Gente, numa radiografia dá para ver.
né? E eu não sou muito conservadora, aliás, é o contrário. Para mim, toda endo tem que virar núcleo coroa, porque quebra embisel, perde o dente, a desgraceira toda. Então, eu sempre falo, de preferência, fazer núcleo coroa ou o pino de preenchimento. Restauração eu acho que é muito complicado, mas aí é minha percepção de dentista. A evolução do tratamento precisa ter assinaturas. Então, toda vez que o paciente vier, precisa constar a assinatura dele. Mas é um pouquinho radical isso. Existe alguns entendimentos de perito que tudo bem se você lançar no sistema numa sequência lógica. Então, para vocês dentistas, né? Quando você lançar, tem que lançar. Por exemplo, implante. Existe uma sequência, né, gente? Primeiro faz a exo, depois faz o enxerto, depois faz o implante, depois faz a prótese. Tudo bem se não tiver assinatura, mas tem a data do lançamento que é a evolução correta do tratamento. O que o perito não aceita, que ele não é burro, ele já falou, outro dia eu peguei um perito e falou, eu não sou idiota, né? Tá lançado tudo na mesma data e os procedimentos tudo fora de ordem, né? Lança a prótese antes da exo, que antes do... Então, tudo bem de você não pegar, né, a assinatura em cada vez que o paciente vier. O paciente fez 2 restaurações resina, assina aqui meu filho. Tudo bem se você achar que é demais. Só que na hora de lançar, lança na data correta. Né? Não deixa para lançar quando você tomar o processo. No final, tudo junto numa data só e, como você falou, pior, fora de ordem, né? Fora de ordem. A sequência dos procedimentos são incompatíveis ao padrão, né? Com o resultado, exato. Então precisa. Termo de consentimento. Gente, assim, primeira coisa, o perito ele pede o termo. Cadê o termo que o paciente autorizou? Gente, você não vai num Fleury, num Delboni, num laboratório. Os laboratórios grandes aqui de São Paulo, você não faz nada, nem se você não assinar um termo de consentimento. Dentista tem que criar esse protocolo. Tem que ter o termo que ele... quando você entrega um termo de consentimento, você está dividindo a responsabilidade com o paciente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você errar, você não vai ter que indenizar o paciente? Vai. Se você errar, você vai ter que indenizar, com termo ou sem termo. Mas houve uma autorização do paciente. Ele sabia que podia, por exemplo, numa endo, perfurar, que existia o risco. Inclusive, né, outro dia eu estava até conversando com o Uber. Eu entro no Uber, os Uber descobrem que eu sou dentista, eles ficam tirando dúvidas. Eu gosto de conversar. Fazer a consulta, e você gosta de conversar, então... eu vou dando diagnóstico no Uber. E aí ele falou pra mim, eu fiz um canal e o dente quebrou e a culpa foi do dentista. Eu falei, meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Quando chega na endo, é porque o teu dente já era, né? Não foi culpa do dentista, foi a tua cárie que provocou a endo. Então, se quebrou, era cárie. A endo é uma tentativa de salvar um dente que já está perdido. E aí, gente, falta esse entendimento de vocês de documentar isso. Que o dente já era o dente, mas que vocês vão tentar salvar. E o paciente tem que estar ciente que pode dar certo ou não. Ou não. Entendeu? Porque quando vocês não entregam um termo de consentimento para o paciente, sabe o que vocês estão falando para o paciente? A gente vai dar resultado. Então, eu quero que vocês criem isso na cabeça de vocês. Eu fui fazer uma cirurgia de um pólipo no útero que dava para fazer ambulatorial, não precisava ter internado. Era uma coisa que eu entrei de manhã, saí à tarde, o meu médico, para ganhar dinheiro, me deu hack, eu assinei tanto documento que eu brinquei com o médico. Ô, doutor, se eu morrer, a culpa é minha, né? Certeza. Ótimo. Aí ele deu risada. Aí ele brincou, ele falou, você assinou papel pra caramba. Isso que ele falou, não, é tranquilo. Mas aí você começa a ler aquele monte de coisa, mas por quê? Porque o hospital, ele não quer se responsabilizar se não der, entendeu? Então é isso, gente, dentista tem que ter a mesma visão, e não tem. Eu vou pras perícias para fazer assistência técnica, ou eu vou fazer perícia, não tem um documento juntado, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, vocês têm que criar esse hábito de termo de consentimento. Anamnese. Se eu puder falar para vocês, anamnese
de tudo que eu falei, é o documento mais importante que vocês têm que ter assinado, preenchido, datado. A anamnese vai te proteger de um processo criminal se o paciente morrer, ou vai te salvar. Eu vou contar um caso. Teve um caso que eu acompanhei na mídia, mas eu acabei acompanhando um pouquinho mais de perto, de uma criança que morreu há muitos anos atrás. E o que ajudou é que a mãe não avisou que a criança tinha problema de saúde. Então a anamnese falava que a criança não tinha. É muito complicado uma criança morrer na tua mão. Enfim, se alega que foi o anestésico e tudo mais, mas enfim, é bastante pesado, gente, e que pode acontecer com qualquer um. Eu, como odontopediatra, que eu sou odontopediatra, é muito pesado uma criança morrer. E aí, gente, o que salvou essa dentista foi que a mãe não escreveu na anamnese que a criança tinha problema de saúde. A advogada da época era uma tremenda advogada, que eu trabalhei muitos anos, a mulher manja pra caramba, foi atrás do prontuário médico, descobriu que a criança tinha problema de saúde e a mãe não relatou na anamnese. E aí salvou do processo criminal. Foi a anamnese que salvou essa dentista. Então, gente, primeiro erro do dentista: não dar anamnese para o paciente assinar. Segundo erro, não ler a anamnese. Porque vou falar de outro processo. Não, tem que... Assim, são situações que eu vou são tão óbvias, mas que acabam não acontecendo, né? Um dentista dá a anamnese para a assinatura do cliente, né? Preenchimento e assinatura, né? Do paciente já, né? E depois não lê, executar os procedimentos, executar o tratamento. Maluquice, né? Mas acontecem pelo que você está falando. Não, direto. E porque assim, o dono da clínica, o gestor que é dono, ele vai se preocupar em ler. O problema é o dentista terceirizado. Entendeu? Sim. E aí, cabe ao dono chamar eles para responsabilidade. Meu filho, tem que ler a anamnese. Porque se morrer o paciente, o negócio vai pesar para todo mundo. Então, eu vou contar um caso grave que eu peguei também. A dentista... a paciente escreveu que tinha uma válvula cardíaca e a dentista não se preocupou em fazer a medicação profilática, que é a antibiótico terapia profilática, que é protocolo, porque ela não leu. Eu tive o cuidado de ligar para essa dentista, que eu estava fazendo assistência técnica, para perguntar o que aconteceu. Ela respondeu: não li, eu não vi. Porque constava na anamnese. A mulher teve uma endocardite, foi para UTI e quase morreu. A minha defesa em cima disso foi: a paciente sabia que podia morrer, porque ela já tinha feito outros tratamentos e todo mundo, e mesmo assim não tomou a medicação. Óbvio que a culpa é do dentista, né? Mas eu tinha que defender. Então eu falei: não, mas ela devia ter falado: você não me deu, eu não quero mais tratar com você, porque você não sabe o básico da odontologia, porque isso é básico da odontologia. Agora... Mas o paciente não é obrigado a saber também, né? Se esse tratamento profilático... Não, essa paciente, né? ela sabia porque ela tinha acompanhamento cardiológico, ela sabia porque ela falou na perícia. Não, todo paciente que tem válvula... O meu pai faleceu há um ano passado, eu fazia raspagem nele, tipo, jato de carbonato, que é uma coisa muito simples. Eu tinha que fazer antibiótico terapia profilática por causa da válvula. Então, quem tem problema cardíaco sabe. Meu pai já vinha avisando o dentista. Hoje, no final, que eu já não atendia mais, meu pai tinha dentista dele. Mas eu não precisei avisar o dentista dele, porque ele avisava o dentista: você tem que me passar antibiótico. Quem tem válvula sabe. Então, assim, a paciente também correu o risco. Óbvio que o erro foi dentista, eu não tô, né? Mas eu quis minimizar o estrago. Porque ela também correu o risco, sabendo que ela tinha um problema. Mas enfim, gente, anamnese. Outra coisa, cada novo tratamento, nova anamnese. Não é uma anamnese para a vida toda. Porque às vezes eu chego na clínica para fazer chegam os documentos para fazer a defesa, lá para perícia. A anamnese, o procedimento foi feito em 2020, o anamnese em 2016.
Entendeu? Depois dali, o paciente já teve vários problemas de saúde. Então, é importantíssimo a anamnese. Outra coisa, mudança de planejamento. Mudou o planejamento, gente? A assinatura que o paciente concordou com a mudança de planejamento. E outra coisa, tato, né? Porque às vezes eu brinco que dentista, principalmente dentista terceirizado, que às vezes trabalha para vocês, ele não tem aquela coisa de sentar, explicar. Pô, o paciente pagou lá R$2.000 num dente para salvar um dente, canal, núcleo, coroa, provisório, sei lá, remoção de núcleo, gastou R$2.000. Aí o dentista começa o tratamento, aí vira e fala, esse dente tá perdido, tem que fazer implante, encerra o assunto, nem explica pro paciente o que é. Aí é onde o paciente se irrita, e isso gera muito processo, a falta de tato, de explicar a mudança de planejamento. Eu falo, outro dia eu fiz um comparativo com... Todo mundo já passou por isso, sabe, Marcos? De ir num mecânico. Eu falei que eu me senti igual o paciente de dentista. Você vai no mecânico e eu fiz um orçamento e ele falou, deu R$4.000, R$3.000, nem lembro o valor. Você autoriza? Autorizo. Beleza. Fez lá, fui buscar o carro, ele falou, então, olha, apareceu isso, então é mais 1.000. É mudança de planejamento, chama isso, entendeu? Quer dizer, eu nem autorizei aquilo e ele fez. Então, eu falo que, às vezes, eu me senti como um paciente que, às vezes, se sente enganado. Então, isso, inclusive, consta no nosso código de ética, né? É uma infração, inclusive, de não abusar da confiança do paciente, submetendo a tratamento de custo inesperado. Então, acréscimo, mudança de planejamento, tem que conversar com o paciente. E além disso, dessa questão ética, né? Está previsto no Código de Ética, é uma questão de excelência no atendimento, no estabelecimento de relacionamento, porque o paciente, até algo que eu ouvi esses dias, que diz o seguinte, ele é paciente enquanto ele está na cadeira. A partir, saiu da sala de atendimento, foi para a recepção, ele se torna um cliente e tem que ser tratado como tal. Que te indico com todo respeito, com todo acolhimento, não é? Para como a gente costuma tratar os clientes. Devemos, pelo menos, tratar nossos clientes. Ter esse cuidado, né? O boca a boca funciona muito, né? Exato. Você vai começar a perder paciente. Uma outra coisa importante, na evolução, colocar tudo que aconteceu, isso ajuda muito. Porque quando a gente vai para perícia, para assistência técnica, para perícia, até para o advogado, quando a gente liga para o dentista para saber o que aconteceu, existe um tempo, né? Então, se atendeu o paciente em 2016, o paciente entrou com processo em 2020, que ele pode entrar com processo até 5 anos depois do procedimento, e aí a perícia acontece em 2022. Isso já foi um delay de 6 anos. E aí você não lembra do que é o paciente. Como vai lembrar, né? Entendeu? Você não sabe o que aconteceu. Então escreva, se o paciente é chato, difícil, bateu na tua cara, te xingou, cuspiu você, tudo que acontecer tem que constar nessa evolução, tá? Isso ajuda demais até vocês lembrarem. Bom, outra coisa importante, atestados, né? E aí, nem é só por conta de processo, mas por uma dica pra vida aí. Não, atestado quem assina é o dentista, não é a recepção. Eu já vi dentista pedir para recepcionista assinar o atestado para ele porque eles estão com pressa. Cuidado com seus dentistas terceirizados pedindo isso, tá bom? Porque isso dá margem para recepcionista depois vender atestado, porque já peguei cliente meu de 8 anos, eu dou consultorias, né, para clínicas aqui em São Paulo e no Brasil todo, na verdade, que a recepcionista estava vendendo atestado, porque ela achou na cabeça dela, já que eu assinava mesmo, né? Exato. Ela pode assinar o comprovante de comparecimento. E outra coisa, gente, é a data, o horário exato que entrou e saiu, tá? A comprovante de comparecimento à consulta. Cuidado, porque assim, e é muito comum um paciente na cara de pau virar para você e falar: me dá meia horinha a mais, porque eu preciso do deslocamento. Não, teu chefe sabe, porque você não tem helicóptero para sair daqui e cair lá. Você tem um período. Se você sair daqui 10h30 você não tá lá. Você tem um período de deslocamento, tá? Inclusive lá no sindicato, né, naquelas coisas de sindicato tem isso. Agora, se você dá meia hora a mais e ele mata alguém,
você vira cúmplice de assassinato, né? Porque aí você vai ter que explicar pro juiz como é que você deu um comprovante de comparecimento. Que o paciente estava às 11 horas na tua clínica e às 11 horas ele matou uma pessoa atropelada. Ai, mas é exagero da tua parte. Não, não é, gente. Como eu trabalhei em rede de franquia e eram 240 e depois fui trabalhar para clínicas, eu já vi de tudo. Desde matou a mulher, matou atropelado, roubou um estabelecimento e eles conseguiu usam... o álibi, né? É isso, e você vai ter que explicar, isso é um documento. Então, o que vocês falam para o paciente? Olha, isso daqui é um documento judicial, eu não posso falsificar. Eu não posso alterar. Se você saiu daqui 11 horas tem que estar escrito 11 horas, né? Outra dica que eu vou dar para vocês, prescrições. Isso é importantíssimo, gente, prescrição. Tem que constar uma via no prontuário com assinatura. Essa precisa de assinatura, ou uma via rubricando que o paciente recebeu, tá? Ou na evolução que você pega a assinatura, essa não pode ser virtual, não pode ser só lançada, tem que ser assinada. Por quê? Peguei um caso do paciente que teve um abscesso, foi lá na clínica, drenou o abscesso e o dentista prescreveu o antibiótico. Ele alega que o dentista não prescreveu nada. Como não tinha um documento provando que o dentista prescreveu, o paciente teve uma septicemia e foi para UTI e quase morreu. Aí ele estava processando o dentista porque não diz ele que não foi prescrito medicação. O dentista alega que foi, mas não tem documento nenhum. E aí? Entendeu, gente, a importância? Outra coisa... É uma situação tão corriqueira, tão besta. Olha a consequência que pode levar, né? É tudo no exagero, gente, mas é no exagero que você perde 50 mil reais, entendeu? 40 mil reais, 30 mil reais. Outra coisa, porque a gente, assim, aí já não é só dano moral, né? Aí tem hospital e tudo mais, né? Cobrar prescrição. É uma percepção minha, tá? Presta atenção nos seus dentistas e oriente a sua equipe de dentistas a não fazer cortesia com o chapéu dos outros. O que é isso, né? Meu pai que falava assim, faz cortesia com o chapéu dos outros. O paciente entra para fazer um orçamento e sai com uma prescrição sem passar por uma abertura difícil, sem responder a anamnese. E se esse paciente é alérgico à dipirona que o dentista passou? Mas eu não sabia que ele era alérgico. Sim, às vezes nem o paciente sabe, porque a alergia desenvolve de um dia para o outro. O cara tem lá um choque anafilático, Deus me livre e guarde, e aí não tem uma anamnese para te proteger. Porque se o paciente não sabia, o dentista também não ia saber, só que não tem documento nenhum provando isso. Então, paciente que quer medicação tem que ser abertura de ficha, responder a anamnese, cobrar um valor simbólico, 50 reais, 30 reais, né, para ter a justificativa de abrir a ficha e falar, olha, esse valor depois a gente reverte para tratamento para você, fica aqui de crédito, mas para abrir a ficha precisa acertar. E para documentar, gente, o paciente sai com uma prescrição e pior de tudo, a maioria dos pacientes que vão para fazer esse orçamento e fazer a prescrição nunca mais voltam, né? E aí depois você recebe lá uma notificação que o paciente quer uma indenização porque teve um choque por causa de uma dipirona que você nem sabia que tinham prescrito. Então, cuidado com relação a isso. Quais são os procedimentos que geram mais processo? Implante, óbvio, né? Valor agregado alto. O pessoal vai sempre perguntar para mim sobre harmonização. Eu não tenho... Eu não faço perícia de harmonização. Não acompanho, porque eu não entendo de harmonização e tá caindo na mão de médico. E existe um corporativismo onde médico conversa com médico não conversa com dentista. Então, pelo menos os processos que caíram na mão dos advogados que eu trabalho, eram processos que foi para perito médico, que pode ser. E aí eu não entro. E nem quero, tá? Porque eu não entendo nada, eu não vou fazer defesa daquilo que eu não entendo. Eu vou falar de odontologia básica mesmo. Então, implante é o que mais... 90% das perícias que eu fiz no ano passado, implante. Por causa de perda. Precisa constar no termo de consentimento sobre a perda. Perda por periimplantite, perda.
Se você quiser perguntar para mim, eu sei que tá todo mundo pensando, mas eu tenho que refazer de graça, aí é uma questão sua, porque a perda pode ser por vários motivos, inclusive a não cooperação do paciente no pós-operatório por alimentação incorreta. Aí é uma questão sua, se você quer ou não manter esse paciente, eu não posso entrar no mérito disso, eu acho que aí é uma decisão de cada um refazer de graça ou não, tá? Mas existe essa possibilidade. Obviamente que periimplantite é uma coisa que acontece anos depois, mas tem que constar no termo de consentimento. A ortodontia. A ortodontia é mais pelo volume da orto, porque a ortodontia, às vezes numa clínica tem 300, 400, 1.000, tenho clientes meus de consultoria que tem 4.000 pacientes de orto. E normalmente é problema periodontal, perda óssea, esses problemas. Então, toma cuidado com relação a isso, né? De estar atento. E outra coisa, no planejamento, todo tratamento ortodôntico tem que ter o planejamento assinado pelo paciente, que ele concordou com aquele plano de tratamento. Se vai ter extração de 4 prés, se tem que remover o siso, se vai ter tracionamento de canino, se é só a ortognática com um alinhamento, ou não o preparatório para ortognática, tem que constar no planejamento. Não ganha processo, e assim, porque o perito, a primeira coisa que o perito pede para mim quando eu chego é cadê o planejamento assinado? A documentação e o planejamento. Documentação completa e planejamento. Prótese. A prótese é mais protocolo mesmo, né? Na pandemia teve muita quebra de protocolo, creio eu que muito por conta de bruxismo, o pessoal meio que espirocou na pandemia, né? Por causa de estresse, e todo mundo, muito caso de quebra de dente, aumentou o número de casos de bruxismo, mas prótese, protocolo é o que mais tem problema. Mas, das próteses comuns, é a flex. Então, para os dentistas aí, que entende um pouquinho, flex, as transflex, Delflex, sei lá, essas flex da vida. O meu professor da USP, eu sou formada pela USP, né? Então, vira e mexe, eu vou na USP fazer perícia, e aí meu professor lá de odontologia legal, ele falou pra mim um negócio, doutora, eu peguei 2 casos de flex com ele. E, doutora, flex é um provisório chique. É um provisório, gente. O paciente paga lá 1.500, 2.000, 3.000 reais num troço que é um provisório, né? Ele dá problema. Então, mas eu não posso vender flex, o paciente quer flex. Pode, mas você precisa dar outra opção para o paciente. Chama-se PPR, se não for implante, né? Meu filho, é a seguinte, a opção PPR, prótese parcial removível com grampo, é a melhor opção. Mas eu quero estética. Estética é a flex, mas temos a PPR. Né? Então, faça um orçamento onde conste a PPR e a flex, e a decisão de compra dele. Aí te tira a responsabilidade se não der certo. Porque ele estava ciente que a melhor opção era a PPR, tá? A flex dá reabsorção óssea e tudo mais. Então, é importante entender que a flex, né? A PPR é a melhor opção das próteses. Óbvio que a melhor opção é implante, mas enfim. Sobre prazo de entrega, eu gosto muito do assinar passo a passo no termo de prótese. Moldou, assinou, provou dente, assinou, aquele acompanhamento. Faceta, por incrível que pareça, gente, a faceta eu peguei pouquíssimos casos de faceta, apesar de ser um valor agregado alto, mas não sei se não está gerando tanto processo, eu não peguei tantos, mas eu peguei um que me chamou a atenção. Alta expectativa do paciente. O paciente, ele cria uma expectativa por causa dos globais, por causa dos influenciadores. E aí tem que tomar muito cuidado na hora de vender a faceta, de chamar o paciente para a realidade, né? Então eu vou contar um caso que eu peguei, inclusive de uma dentista que atende as Maiara Maraíza da vida, sabe? As influenciadoras, as cantoras sertanejas. Gente, o tratamento foi 200 mil reais. O tratamento. A mulher facetou a boca toda. Aí, nem foi um processo, chama antecipação de prova. O que é antecipação de prova? Antecipação de prova é o seguinte: como o valor é alto, o advogado não entra com a ação, porque se perder, tem que indenizar, proporcional, tal, aquelas coisas. Então, o que ele faz? Ele pede antecipação de prova, onde se faz a perícia primeiro, para ver se houve erro,
para depois entrar com o processo. Então não era um processo, era uma antecipação de prova, mas era uma perícia. Aí fui lá acompanhar como assistente técnica, a paciente já entra mascando chiclete, né? Já tá errado aí, né? Eu já dei risada, porque foi porque ela tinha faceta na boca toda e deslocou uma, mas também não tira o chiclete da boca, né? Se ela vai pra perícia mascando chiclete, aí ela virou já, a primeira fala dela foi, então, levou a foto de uma pessoa e falou assim, então, eu pedi pra ficar parecida com ela. Ela seria Virgínia Fonseca, a tal da influenciadora de milhões aí. Gente, a mulher era muito magra, de cabelo liso, parecia uma índia, bem morena. E na boa, só se ela reencarnasse de novo para parecer com a Virgínia Fonseca. Não tinha a mínima possibilidade, entendeu? Aí eu olhei para a perita, tipo, né? A gente já percebeu que a mulher já não batia bem, né? Enfim, ganhamos o processo, porque ficou nítido que... Gente, eu nunca vi uma faceta... Olha, a menina trabalhava bem, viu? As facetas incrivelmente bem feitas. Cobrou caro, mas, enfim, não teve processo, né? Foi antecipação de prova, não virou nada. Mas o que eu tô querendo dizer é expectativa do paciente, né? O que o paciente quer? Toma cuidado com isso. Paciente analfabeto. Eu peguei 2 processos de paciente analfabeto que ele alega que não sabia o que estava assinando. Então, toma cuidado com isso, de sempre um analfabeto ter um acompanhante, alguém lendo isso foi o meu advogado, o advogado que eu trabalho que me orientou, né? Acompanhante, lê o documento, bate o dedinho do analfabeto. Outro dia eu dou treinamento, né, para os meus clientes de consultoria, dou treinamento para gerentes e tal, e eu dou essa parte também, e aí alguém me perguntou, e idoso? Então, gente, idoso é um negócio complicado porque tem uma coisa chamada etarismo, né? É o preconceito com o idoso. Então, vocês têm que ter um pouquinho de tato com o idoso. O que eu oriento os meus clientes? É idoso? Tá fazendo prótese? Porque é muito comum você fazer uma prótese no idoso, o idoso ir para casa, o marido olhar e falar, nossa, tá horrível. É muito comum. Aí o idoso volta num grau de insatisfação falando que ficou feio, mas ele autorizou, né? Tá assinado. Então, quando é idoso, o que eu oriento? É no tato, né? Oi, seu Antônio. Então, seu Antônio, a gente vai fazer provas de prótese. É interessante que alguém venha junto para você ver se você gostou. E a pessoa de longe, que está acostumada com o teu sorriso, ver também se combina com você, né? Isso chama tato. Para não virar para a pessoa idosa e falar, porque aconteceu na perícia que eu fui, um idoso falar, então, falaram que eu era velho e eu tinha que ter acompanhante. Isso é etarismo, isso é preconceito. Então, não precisa falar, você é velho, você tem que vir com alguém. Não, olha, traz alguém para ver. Tem uma opinião, né? Tem toda a forma de falar, né? Isso, né? É tato que chama. Tato, exatamente. Falta um pouco de tato, às vezes, né? De conversar direito com o paciente. Vocês vão falar assim pra mim, nossa, mas tem dentista que fala isso? Pior que tem, gente. Se eu contar cada coisa que eu vejo... Bom, exodontia. Peguei casos e eu vi que vocês não têm dimensão como é complicado você tirar um dente sem uma autorização. Não ganha processo se você não der um termo de consentimento que o paciente autorizou essa extração. Então, o paciente precisa autorizar a extração. Então, dê um termo de consentimento da extração. E termo de consentimento de exodontia é principalmente da data. Então, se você tirar 4 exo no mesmo dia, você não precisa fazer 4 termos, usa um termo só. Agora, se você fizer os 4 sisos, né? Se você fizer um por dia, são 4 termos diferentes, porque é referente à data da extração. E é importante você até bater um raio-x para comprovar o motivo da extração, tá? Principalmente se for por cárie, problema periodontal e assim vai. Pouca gente dá importância ao WhatsApp. Hoje a gente se documenta, então ajuda muito nas defesas, tanto na perícia, na assistência técnica, quanto até para o advogado fazer a defesa quando tem trocas de WhatsApp. Então, evite mensagem de voz, dá para juntar a mensagem de voz no processo, mas é interessante que seja por escrito, tá? Não tire o comprovante de recebimento e leitura.
usa o WhatsApp principalmente para comprovar abandono de tratamento. E eu percebo que ninguém se importa com o abandono de tratamento. E é importante configurar que você avisou o paciente para o retorno, tá? Para ficar configurado que foi ele que abandonou e não foi você que se recusou a atender, que é o que acontece nas perícias. Ele não quis me atender mais. Eu peguei um caso de uma velhinha, tadinha, trololozinha a mulher. E aí, ela estava escrito lá, né? O advogado escreveu que o dentista se recusou a atendê-la, mas tinha troca de mensagens. Ela falou, nada, eu que não quis voltar mais, não gostei, não voltei mais. Então, ela que abandonou, foi o dentista que não quis atender. Existe um peso nisso. Claro. E outra coisa, gente, é assim, o paciente paga 15 mil reais e some, tem alguma coisa muito errada. Porque o paciente não some largando 15 mil reais para trás. Provavelmente você está tomando um processo. Quando você descobre, já está lá oficial na tua porta. Então, se atente, né? Principalmente paciente de valor agregado alto, 10, 15, 20 mil reais, sei lá quanto que é alto para vocês, mas mandar mensagens tá na hora de voltar, olha, não pode abandonar o tratamento, senão, né? Explicar direitinho para o paciente. Lembrar de fazer o backup das mensagens. Cuidado com mensagem temporária. Às vezes a tua funcionária ou o teu funcionário da recepção botou mensagem temporária e você nem tá sabendo. Precisa ficar gravado as mensagens, tá? Né? As pessoas, eu já teve cliente meu que descobriu, depois falei, você olhou, né, se elas não tiraram recebimento e confirmação, o Vzinho, porque aquilo confirma que o paciente recebeu e leu. E outra coisa, colocou no temporário para não sobrecarregar o celular, isso aqui precisa estar documentado, tá? E ter um bom celular que suporte tudo essa troca de mensagens. É importante isso. Tudo é documento, gente. Paciente difícil. Esses pacientes difíceis têm uma tabela diferente. Eu falo que tem paciente que veio do inferno, né? Tem paciente que não dá. Esse paciente, você tem que dar tudo para ele assinar. Eu brinco, o paciente espirrou, assina aqui que eu falei saúde. É isso. Esses pacientes precisam ter um controle maior. Você sabe quando o paciente é chato. Às vezes o paciente já foi teu paciente. Quando o paciente vem a primeira vez, às vezes a gente não sabe e dá um preço normal. Mas eu falo, esses pacientes do inferno, você tem que cobrar bem cobrado para ele. Ou ele pagar bem para te encher o saco, ou ele não ficar. Porque tem que compensar, né? Não, exato. Porque o problema desse paciente, Marco, ele fica contaminando os outros. Entendeu? Ele fica lá apurrinhando lá quem tá na recepção, falando mal da clínica, mas ninguém na região quer atender ele, porque ele já passou por todas as clínicas. Então, já tá identificado, né? Exato. Esse paciente não quer assinar documento, meu filho, eu não te atendo. Né? Não quer assinar. Uma pessoa que se recusa a assinar uma anamnese, é impossível. Eu não atendo um paciente que não quer assinar uma anamnese. Não quer preencher uma anamnese. Isso já quer dizer até que talvez uma má intenção, né? Não, exatamente. Então esse paciente tem que dar tudo para ele assinar. E reclamação? Tem alguém que cuide desse controle de qualidade, né? Às vezes o paciente só quer desabafar, gente, e aí não tem alguém para cuidar disso. Eu acho que é importante você criar um mecanismo de controle de qualidade, onde o paciente tem acesso diretamente ao gestor. Uma coisa que o pessoal está fazendo, que eu acho que é uma dica legal, é um QR Code, porque agora tudo é QR Code, né? Cardápio QR Code, tudo QR Code. Fale diretamente com o gerente. Aí a pessoa aponta para o QR Code e cai num chipzinho onde você tem acesso. Até legal isso, porque se a reclamação for da tua recepção, às vezes elas não passam para vocês. E tendo acesso direto para vocês tomam conhecimento. E aí vocês tomam as providências de chamar o paciente para conversar, ou às vezes resolver por conversa de WhatsApp mesmo. Mas é importante ter um mecanismo de controle disso, né? Para você também não ficar na ponta lá o tempo todo. Muito importantíssimo, né? Em cima dessas reclamações que você vai recebendo, treine a sua equipe, né? Tanto a recepção, a SB, a operacional, quanto os dentistas. Eu falo assim, reunião de recepção, operacional, uma vez por mês, cada 15 dias. De dentistas, faz online a cada 3 meses. Mas quais as pautas que vocês podem falar? Por exemplo, eu vou falar de coisas que eu vejo nas perícias. Paciente falando que dentista andou de luva pela clínica, tocando em tudo. Gente, isso não é mentira. Eu peguei
peguei dentista saindo da sala de atendimento de luva, indo até a recepção de luva, pegando água de luva, e depois ele veio falar para mim que a luva tava limpa. Eu falei, então, e aí você vai usar essa luva onde depois? Né? Você vai jogar fora a luva, né? Você não vai botar na boca do paciente. E outra coisa, o paciente tá vendo isso. Outra coisa, não atender telefone durante o atendimento. Eu escuto muito isso na perícia. O dentista totalmente desfocado, fica respondendo mensagem. São coisas que eu vou escutando nas perícias, gente. Atender de porta aberta. O paciente, ele não quer que o pessoal veja ele de boca aberta. Né? Fica todo mundo passando no corredor e ele lá provando a dentadura dele. É constrangedor. Eu escuto muito isso nas perícias. Discutir caso clínico no meio da recepção. Isso é muito comum de dentista abrir a toma e ficar lá discutindo caso clínico. São coisas que vocês podem ir falando lá para a tua equipe. Não reclamar da clínica na frente do paciente, ou reclamar, que porcaria, esse equipamento tá toda hora quebrando. Sabe? Isso é constrangedor. E o paciente, gente, na ponta, o paciente fala isso na perícia. De cobrar a equipe, porque o dentista, e aí você pode criar um protocolo de quem entrega esses termos de consentimento. Eu deixaria por conta da recepção. Comprou o procedimento, já assina aqui o termo. E aí fica só em branco a data. Por que eu oriento isso? Porque o dentista não pega assinatura. Ele esquece. Só que eu deixo nas clínicas que eu dou consultoria, eu deixo na conta deles também. Eu falo, seguinte, a recepção vai entregar, mas você tem que confirmar se tá lá, porque senão vai ser glosado o procedimento. Então o dentista, ele não tem obrigação de entregar o termo, mas ele tem obrigação de tanto verificar a anamnese assinada, preenchida e assinada, quanto o termo de consentimento assinado. Observações desnecessárias, eles são sem noção. Eu não sei o que aconteceu, mas eu peguei vários problemas, principalmente depois da pandemia, de dentistas espirocando na frente de paciente. Teve um dentista que tirou o dente errado, em vez de ele manter a postura, respirar fundo, né, botar uma gase e sair, ele teve uma crise de choro na frente do paciente. Imagina o desespero do paciente vendo o dentista tendo uma crise de choro. Então, oriente, você fez caca na boca do paciente, você vai fazer a seguinte forma, respira fundo, né? Faz de conta que nada aconteceu, finaliza o procedimento, libera o paciente e vem conversar com a gente, que aí a gente vai resolver o que vai ser feito. Não entre em crise e sai falando para todo mundo, porque até o cochicho, o paciente percebe que deu alguma coisa errada, entendeu? Então, não entrar em pânico. Outra coisa que vocês precisam orientar. Não deixar dentista falando mal de dentista na tua clínica, principalmente por laudo. Isso é antiético, isso pode causar um processo ético dentro do CRO. Eu tenho processo contra uns 5 dentistas dentro do CRO. Eu nunca tinha entrado com processo contra dentista. O ano passado, eu peguei 5 processos com laudos de dentistas dentro desse processo. E isso eu não admito, gente. Dentista tem que aprender a respeitar dentista. Médico respeita médico. Dentista não respeita dentista. Eu acho isso absurdo, porque todo mundo tem telhado de vidro. Todo mundo erra, né? Então, assim, vamos ter um pouquinho de empatia. E o respeito não necessariamente, aliás, não tem nada a ver com corporativismo. É respeito profissional mesmo, né? É isso. Mas, enfim, os médicos são um pouco, às vezes, se falando melhor, mas o dentista, ele não tem esse cuidado. Eles saem falando. E eu acho lindo, de verdade, eu acho incrível essa proteção que existe. Porque, assim, todo mundo erra. Ninguém é perfeito, gente. Você não precisa concordar se o dentista chegou lá e tinha uma perfuração. Orça lá a perfuração. Põe lá a perfuração. Quer dizer, põe perfuração não, põe retratamento. Retratamento. Então, mas por que eu tenho que retratar? É porque precisa retratar, né? Não chegou no ápice aqui. Mas o que aconteceu? Alguma coisa errada? Olha, volta lá no teu dentista, conversa com ele. Eu não posso falar mais que isso. Sabe por quê, gente? É muito comum sair falando mal. Bom, o problema nem é só falar mal porque falou mal, Otávio. Quer dizer, só para entender, sem ser ainda judicialmente, um dentista emite um laudo
avaliando o serviço de outro, é isso? Descreve. Não, mas ele faz, e aí, gente, passa, eu acho que, eu não sei. Eu não sei exatamente o que acontece. Eu não sei se é falta de odontologia legal na faculdade. Eu não sei o que foi. Todos são recém-formados e escrevem. Dentista errou porque tá dentro do implante, tá dentro do seio da face, porque isso, porque aquilo. Eu não sei se eles não têm conhecimento porque é infração ética. Eu não sei responder. Mas tá... O fato é que acontece. Então, mas não acontecia. Tá acontecendo de uns 2 anos pra cá. E tanto é que eu nunca tinha entrado com processo contra dentista, porque eu sempre protegi dentista. Eu sempre fui muito de cuidar da minha categoria. Só que assim, gente, isso é cuidar da categoria também. Porque já pensou se todo mundo sai falando mal de todo mundo? O que vai virar da odontologia? Né? Sim. Você acaba com a categoria. Do mesmo peso que vai ter. Só pensa assim, gente, o peso que você teve em cima do dentista, você vai receber de volta de outro paciente, que outro dentista fez com você. Então tem que tomar cuidado, tá? E aí no interior a gente fala que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente. Ou seja, tem volta, né? Gente, eu já fui em vários médicos, tal. Eu nunca vi médico falando mal de médico. E eu acho isso muito legal, de verdade. Eu acho um cuidado. Eu nunca vi, sinceramente, de erro mesmo que eu já passei. E eles falam, olha, sinceramente, volta lá e conversa com ele. Eles tomem esse cuidado. Eu acho isso muito, muito bom, de verdade. Mas enfim, é um desabafo. Momento de desabafo. Bom, desistência de tratamento. Eu tenho que devolver o dinheiro? Sim, se não executou o procedimento, tem que devolver o dinheiro. Obviamente que você vai devolver daquilo que não foi realizado, né? Mas assim, eu não vou entrar no mérito da devolução em si. Eu quero que vocês pensem de não largar a devolução por conta da recepcionista. Porque às vezes você precisa tentar reverter a devolução, né? Antes de sair devolvendo. E às vezes ela não tem argumentos bons para devolver. Para tentar não devolver o dinheiro. Então, eu sempre bato o pé quando chega para mim de cliente de consultoria. Ele quer o dinheiro de volta. Você tenta reverter? Aí eu ligo, converso e tento resolver. Sempre com bons argumentos, tá? Então toma cuidado com relação a isso, porque às vezes você larga na mão da recepcionista e não é nem má fé da parte dela, mas às vezes, como eu falei, ela não tem maturidade emocional. Para isso, né? Não tem maturidade emocional, é isso. Emocional e até técnica, né? Sim, com argumentos. Pra contra-argumentar. Exato, né? Então, é importante passar com alguém que converse, entenda por que acontece. Porque o pessoal tá pedindo devolução, gente, é um passinho para o processo, entendeu? Porque ele não tá satisfeito. Você tem que entender o que tá acontecendo dentro da tua clínica. Então, é importantíssimo isso. O abandono, eu já falei, né? De se documentar, de mandar WhatsApp. Posso desistir do paciente? Pode. Tem um negócio chamado renúncia do paciente. Está dentro do nosso código de ética. Muita gente não sabe disso. Você não é obrigado a atender paciente que veio do inferno, entendeu? Se você viu que não está funcionando, devolve o dinheiro para esse infeliz. Só que entregue um termo de renúncia. Faça um termo de renúncia que conste o nosso código de ética. E você pode... Eu peguei um caso de um processo na Justiça Comum, não, na Pequenas Causas, no Especial Civil, que eu acompanhei a advogada, que o dono não podia ir, ele pediu para eu acompanhar. No fim, o juiz virou para o paciente, ele processou porque a clínica não queria atender esse paciente mais, porque ele já tinha passado com 5 dentistas e ninguém aguentava mais o paciente. Ele queria milagre a clínica não faz. Tipo, ele tinha um canino para frente e ele queria que ficasse para dentro e não tinha como porque era vestibularizado. E aí ele mandava desgastar por dentro. E aí a gente tentava explicar, mas olha, se desgastar por dentro não vai encaixar, né? E ele não queria saber, e ele ficava lá enchendo o saco, enfim. Aí resolveram devolver o dinheiro, saiu no prejuízo e mesmo assim ele foi no Pequenas Causas, no Especial Civil, para falar que o dentista tinha que atender ele. E o juiz falou, não tem, tá dentro do código de ética deles, e não é obrigado a te atender. Se você tá infernizando a vida deles, porque eu coloquei o depoimento dos dentistas lá, de todos os dentistas, eu montei junto com a advogada. Então assim, gente,
Você não é obrigado a entender esses pacientes. Na minha gravidez, eu tive pré-eclâmpsia por causa de uma paciente, a criança, eu sou odontopediatra, né, porque eu clinicava, a mãe espancou a criança na minha cadeira, porque a criança não abria a boca, minha pressão subiu no nível que eu tive minha neném 2 dias depois. Eu desisti, eu renunciei à paciente. Eu não quero uma mulher louca, entendeu? Então, vocês podem renunciar ao paciente, sim. Se o paciente passar mal, se documente, gente. É importante ficar registrado o socorro. Então, se o paciente passar mal, liga pro SAMU, né? O paciente melhorou, cancela o SAMU. O SAMU não é pago. Você não vai tomar uma advertência, uma multa, porque você chamou o SAMU e o paciente melhorou. O paciente melhorou, tá tudo certo. Mas precisa ficar registrado o socorro, porque se o paciente tem uma parada cardiorrespiratória na tua clínica, e às vezes acontece na recepção, gente, por isso que é importante até avisar a recepcionista, né? Ligue imediatamente pro SAMU, depois a gente cancela o SAMU, tá tudo certo, né? Mas precisa ficar configurado, porque quando você liga pro SAMU, fica registrado o horário da ligação, tá? E ter a anamnese completa ajuda muito. Na hora de você ligar pro SAMU, alguém muito equilibrado tem que ligar, não pode ser alguém surtado. Eu fiz um curso com o pessoal do SAMU uma vez, no ano passado até, e ele fala, gente, não manda o mais surtado ligar pra gente. Pede para alguém mais equilibrado, que consegue explicar o que está acontecendo. Porque a pessoa que está em pânico liga, não consegue falar. Não consegue transmitir realmente, né? E essa hora é importante porque eles querem saber o grau de problema. E aí precisa a pessoa explicar o que aconteceu. E às vezes a pessoa está tão nervosa que não consegue, né? Posso fazer um controle de qualidade para o dentista parceiro? É o que eu falei, gente, não pode, porque isso geraria um vínculo empregatício, subordinação e tudo mais. Mas eu faria, eu não sou louca de não ver se está acontecendo alguma coisa errada. Você não precisa chamar isso de auditoria, você pode só chamar de acompanhamento, né? O paciente tá ameaçando me processar, o que eu posso fazer? É sempre manter a calma, né? Tenta conversar com o paciente, não deixar por conta da recepcionista, liga pro paciente, chama ele para uma conversa, tenta resolver da melhor maneira. Às vezes um acordo bem resolvido é muito melhor do que evoluir para um processo, tá? Sem dúvida. Tenha um advogado, eu sempre falo, tenha um advogado carta na manga, para ele ligar, às vezes, porque às vezes quem te liga é o advogado. Eu não gosto de falar com o advogado, porque o advogado fala juridiquês, aí te bota uma pilha, te bota medo, você entra em pânico. Aí é advogado falando com o advogado. Aí eles se entendem, né? Eu quero falar com o paciente, que aí eu acho que resolve muito melhor. Existe data de validade para procedimento? Adoraria que tivesse, gente. A vida da gente seria muito mais fácil se o Procon virasse e falasse assim, restauração, 6 meses de garantia. Prótese, 1 ano de garantia. A vida da gente ia ser bem melhor. Mas não existe isso, tá? Eu chamo de bom senso. Quando eu tinha clínica, que eu tive clínica há 10 anos antes de mudar de cidade, vir para São Paulo e trabalhar com consultoria, eu tinha bom senso. Então, tipo, prótese, sei lá, 6 meses, 1 ano. Restauração, 6 meses, se não tiver bruxismo. Se tiver bruxismo, não dá, né? Senão você casa com o paciente. Lá fica trocando restauração de graça. Então não tem, gente. Eu adoraria que tivesse. Mas vocês têm, enquanto dentistas, vocês têm a liberdade de estabelecer em comum acordo o prazo de garantia que você vai dar em comum acordo com o paciente. Olha, esse procedimento, essa prótese, enfim, desde que você não tenha o bruxismo, algum outro problema, garantia de 1 ano, por exemplo. A gente não fala isso combinado ou não, ou deixa... Não, eu sempre falo, não fala nada pro paciente, até porque é caso a caso, né, Marcos? Tem caso que o paciente derrubou a prótese no chão. Aí, teve um caso de um processo, eu ri muito, né? A paciente queria que a clínica desse uma prótese nova porque ela perdeu a dela. Ela foi pro mar, abriu a boca, era uma dentadura, a onda levou, né? Inferior ainda, que não tem retenção nenhuma, ela entrou com o processo. E aí ela queria que a clínica, porque não estava estável a prótese. Minha filha é uma dentadura inferior, que nem retenção tem, né? Ela falei, se o mar levar roupa, deixa a gente pelado, imagina uma dentadura quando você abre a boca. Era se entrasse no mar de boca fechada, né? E é isso, gente. Por isso que eu falei, é bom senso.
o que aconteceu. Por isso que eu falo, nem coloca isso no termo, nem no contrato, porque tudo é uma questão de bom senso. Perfeito. O que aconteceu? Pergunta para o paciente o que aconteceu. Porque assim, óbvio que muito paciente mente, né? Os dentistas que estão assistindo vão entender o que eu tô falando. É sempre puma, miojo quebra prótese, gente, que é um negócio impressionante. Como o miojo quebra prótese? E o puma, a gente devia processar a puma. Eu comendo puma, quebrou. Eu fico impressionada os puma que eles estão comendo. Bom, o paciente pode pedir o prontuário? Pode. Vocês têm que entregar? Tem. Direito de guarda é do dentista, né? Mas o paciente tem direito a ter acesso ao prontuário. Agora, a dica que eu vou dar para vocês. Quando o paciente chegar para vocês e pedir o documento, combine com a recepção, treine a tua recepção para falar, olha, tá aqui o termo de solicitação de documentos, né? A gente pede 72 horas, a gente vai separar os documentos, e aí você escolhe se quer que manda por e-mail, a gente imprime e você vem buscar a cópia. Oriente a tua equipe a não entregar o original, jamais o original, tá? Por quê? Já aconteceu de processo, entregarem o original todinho para o paciente, e aí depois a outra parte alega que não foi entregue nada e ele não junta nos processos. Então, o que vai salvar você são os documentos que você tem. Então, treine a tua equipe a não entregar, né? Então, é importante isso. Inclusive, no meu treinamento de recepção que eu tenho, eu vou falar no finalzinho, eu falo sobre isso. O quanto é importante você treinar a tua equipe, tá? Outra coisa, 72 horas, para dar tempo de você olhar o que te interessa entregar, porque você não é obrigado a levantar prova sobre si mesmo, você não é obrigado a entregar uma radiografia que tá perfurando um dente perfurado, né, gente? Então, obviamente que você entrega aquilo que te interessa entregar, mas tem que entregar alguma coisa. Sigilo do prontuário do paciente. Gente, oriente os dentistas, né, que existe um sigilo do prontuário, que ele não é para ficar discutindo caso clínico ou ficar tirando sarro de paciente que tem isso ou aquilo com a recepção, ou com a SB ou com outro paciente. Isso é constrangedor, que se chegar inclusive, mais até do que esse constrangimento, até vai ser o tema do nosso bate-papo com a doutora Tamires, nas 17 horas, que tem a LGPD. LGPD, eu sei, exatamente. Né? Então, e essas informações sensíveis, né? Os dados sensíveis dos pacientes, precisa tomar muito cuidado para tratá-los. O LGPD é um pouco mais extenso, que envolve mais também, extenso ainda, exatamente. Eu estou falando especificamente da minha área técnica, que é documento de prontuário mesmo, que é documentação. Okay. Mas LGPD envolve muito mais que isso. E faça a sua equipe. E a regulamento interno, fazer a tua equipe operacional de recepção, assinar um termo de regulamento interno que elas são proibidas de comentar caso clínico fora da clínica, entendeu? Porque elas têm acesso à documentação. E dentista, na teoria, teria que ter esse conhecimento já, nem todos têm. Mas a recepção, às vezes, não sabe disso. Porque ela não foi orientada, ela não é formada em odontologia, ela tem que estar ciente que ela não pode sair falando nem de documento da clínica, nem de prontuário de paciente. Bom, se você receber notificação judicial de qualquer tipo de processo, né? Busque documentos, né? Faça um levantamento do prontuário, qualquer tipo, né? O especial civil, o CRO, PROCON. Faça um levantamento de documentos que você tem, converse com as pessoas envolvidas, liga com o dentista, pergunta o que aconteceu, busque informações. Dica de milhões, escreva o que aconteceu. Escreve, porque depois de anos você não vai lembrar. O processo vai acontecer anos depois, a perícia anos depois. A audiência, que eu digo, às vezes demora para ser marcada, então você esquece. Então, senta, escreve. Esse que você escreveu, você vai mandar para o advogado fazer a defesa, gente. Porque ajuda demais você escrever, isso ajuda na sua defesa, né? E outra coisa, não minta para advogado. Obviamente, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o advogado, mas não minta para advogado. Teve erro, fala, foi erro. O advogado não vai falar olha, eles erraram, né? Ele não é doido. Não é essa a ideia, é para saber que linha de defesa ele vai seguir. Defesa que ele vai adotar, perfeito. Isso.